Por que que os animes chineses começaram a engolir os animes japoneses em questão de qualidade? Quer saber por que que isso tá acontecendo? Então se inscreve no canal, deixa um like, cara, que é muito importante. É completamente de graça e vai me incentivar a trazer mais e mais conteúdo. E é isso. Em meados de 2016 eu assisti o meu primeiro anime chinês, que foi Hitori no Shita, de Outcast. E o Donghua, que é o termo utilizado para as animações chinesas, passou por uma transformação absurda nos últimos 10 a 15 anos. E o que antes era visto como algo inferior ou muito infantil, hoje compete diretamente com o Japão em qualidade técnica, fluidez e impacto visual. E bom, falando sobre a minha experiência assistindo animes chineses, o Hitori no Shita teve as duas primeiras temporadas dubladas em japonês, que foram as quais eu assisti, e foi por isso que eu acabei conhecendo ele, por causa da dublagem em japonês. Eu peguei ele numa temporada que foi lançado lá em 2016, ou seja, faz muito tempo, cara, já faz 10 anos. Puta que pariu. E depois teve mais um Donghua que eu assisti, que o nome é Blood Divorce. E pô, essa época eu pegava qualquer coisa pra assistir, mano. Ele também foi lançado lá em 2016 e também tinha dublagem em japonês. Mas bom, esse aí era ruim que dói, velho. Eu não sei se ele foi mal adaptado ou o que foi que aconteceu, mas esse era ruim que dói. E bom, depois desses dois eu não lembro de ter visto mais nenhum que foi lançado diretamente com dublagem em japonês. E eu não sei se foi algo dos estúdios ou da produção da época, mas eu lembro que até a terceira temporada de Hitori no Shita já foi lançada exclusivamente com dublagem só chinesa. E até hoje, em 2026, ainda não foi lançada a terceira temporada em japonês. Eu nem sei em qual temporada tá desse anime. Bom, pelo menos eu acho, né, que nunca foi lançado em japonês, porque eu nunca encontrei pra assistir. Mas bom, foi praticamente isso que me bloqueou de assistir mais Donghua. Eu não tô nada acostumado a ouvir a dublagem chinesa. Bom, até mesmo os doramas chineses eu não assisto. Eu tô acostumado a assistir os dorama com dublagem coreana, né, que é a linguagem principal. Então, quando eu escuto um dorama chinês, cara, soa esquisito pro meu ouvido. Eu não consigo assimilar ali. Eu acho esquisito ouvir o mandarim, mas eu preciso me acostumar até pra eu começar a assistir mais Donghua. Até porque essa indústria de Donghua, cara, ela tá crescendo demais, mano. Mas bom, você sabe o motivo por que a indústria tá crescendo tanto? Porque simplesmente é assim como nos games, tá rolando um investimento estatal, cara, que é gigantesco. É um investimento pesadíssimo em cima dos animes, mano. Eles passaram a tratar a animação como uma ferramenta cultural, assim, pra espalhar a cultura da China pelo mundo inteiro. E bom, também é claro que eles querem criar uma concorrência contra a indústria japonesa. Não só contra o conteúdo japonês, contra o conteúdo ocidental também. Eles querem que ali na China o povo prefira assistir os próprios animes chineses. E cara, o investimento estatal foi tanto que eles até criaram um incentivo fiscal, aqueles parques tecnológicos mostrando anime e até um programa de formação de animadores. E bom, como na China eles querem que praticamente tudo seja estatal, por isso que tem esses investimentos gigantes. Até as plataformas gigantes deles também rola um investimento delas ali, uns investimentos bem grandes. E bom, tem a Bilibili, que é praticamente o maior canal de comunicação ali da China, se não for o maior, é um dos maiores. Ela não chega a ser uma empresa estatal, mas ela tem muito laço e muita parceria com o governo, e eles usam essa plataforma da Bilibili para divulgar ali as animações. Ou seja, a Bilibili tá numa parceria pesada também nas animações. E cara, no Japão a gente sabe que isso rola totalmente diferente. Lá os estúdios eles estão sempre no limite, cara. O orçamento é apertado, o prazo de entrega para os animadores é curtíssimo, a gente sabe disso. E bom, já na China é totalmente ao contrário disso do Japão. Lá os orçamentos são gigantescos, os prazos para os animadores são ainda maiores por conta de investimento, então lá eles têm tempo de sobra. E bom, com isso a gente sabe que os animadores eles não ficam sobrecarregados, né, e podem trabalhar muito melhor ali na animação. Lá eles pegam os animes e rola verdadeiramente uma produção pensada assim num blockbuster gigante. Tipo, os caras não estão para brincadeira não. E lá também tem muito estúdio que é conhecido mundialmente. Por exemplo, no Japão a gente tem a MAPPA, o Witch Studio, o Trigger Studio, Cloverworks, o Ufotable, agora são esses que eu tô lembrando de cabeça. Até porque são os que têm as produções bem feitas. Mas e os da China, você sabe quais são esses estúdios mundialmente famosos? Pois é, eu também não sabia, até porque a gente não vai muito atrás disso, né? Então eu tive que pesquisar e eu vou falar aqui pra vocês. O estúdio Sparkle K Animation, que faz muita animação em 3D. E bom, olhando aqui, cara, o 3D dos caras é diferenciado, mano. Howliners Animation League, que justamente é o estúdio que produziu o Hitori no Shita, o anime que eu citei no começo. Mas esse estúdio, ele não atua só na China, ele tem vínculo direto ali com o Japão. Até por isso que rolou a dublagem japonesa
japonesa no Hitori no Shita das 2 primeiras temporadas. Mas bom, entre outros, esses aí são alguns estúdios que são bem famosos lá na China. Mas bom, falando de estúdio aqui, a gente também tem que falar de anime. E você sabe quais são os animes chineses que estão, tipo, bombando, tão famosos pra caramba? Tem o Daily Life of Mortal King, que é um anime de um personagem extremamente overpower, mas também ele é misturado um pouco com comédia, eu acho, pelo menos. Porque eu assisti 3 episódios dele, os 3 primeiros episódios, eu acho que tem mais de uma temporada até. Eu achei um anime legal pelo personagem ser overpower, mas eu achei ele, tipo, engraçadinho também, tá ligado? Mas, cara, se você não assistiu nenhum, eu recomendo ele, porque eu achei legal. Eu preciso terminar de assistir, confesso, mas ele é legal. E, cara, tem um que eu acredito que seja um filme, porque eu vi uns cortes dele aí nos Reels, no TikTok. E, cara, ele parece fenomenal, assim, é tipo coisa de outro mundo, mano. O nome do anime é Fog Hill of Five Elements. E, cara, ele parece que ele tem animação de excelência, assim, fluidez, então melhor ainda. Esse eu preciso assistir também, cara. E o bom de fazer esse vídeo, até eu vou anotando na minha listinha ali uns animes chineses pra assistir, uns animes que eu não conhecia, que eu pesquisei, ou que eu lembrava, né, de cortes assim que eu falei, que eu fui colocando aqui. Mas enfim, o próprio To Be Hero X, que ficou extremamente famoso aí por conta das animações 2D e 3D, se você não sabia, sim, ele é chinês também. Só que ele é um anime que eu também infelizmente não assisti ainda, mas eu vi que foi disponibilizado no lançamento já a dublagem em japonês. Cara, isso é muito da hora, é muito bom. Eu confesso que eu achei que só tinha em chinês, e esse foi um dos motivos de eu não ter assistido. Não foi o principal, claro. O principal foi que realmente eu só não assisti. Lords of the Mysteries, que é um dos mais atuais aí que foi lançado e que também tem a qualidade extremamente insana. Se você não sabia, ele é chinês, é um donghua. E eu vi também aqui os estúdios que foram responsáveis pelo lançamento dele, até porque eu não conhecia e eu não citei eles na hora que eu falei dos estúdios. Mas o Lord of the Mysteries foi produzido pelo estúdio BC May Pictures. E o To Be Hero X foi uma parceria de estúdios, entre eles a Aniplex com parceria com a Bilibili. Olha aí a Bilibili de novo. Mas o principal estúdio que teve participação ali da produção dele foi o estúdio chinês B-Dream. Lá desses dois últimos exemplos aí de To Be Hero X e Lords of the Mystery, você percebe o quanto a indústria chinesa tá evoluindo assim numa escala absurda. A qualidade da animação, a fluidez, cara, tá tudo sem igual, mano. Se já tá assim, o que será que a gente pode esperar do futuro dos donhuas? Eu acho que a gente pode esperar muito mais parceria aí de empresa, tanto quanto fora da China, tanto quanto dentro da China, tanto quanto da própria estatal chinesa. Eu acho que eles vão continuar injetando assim muito dinheiro na animação. Eu acho que vai ter muito mais donghua chegando dublado aqui também pro ocidente, tanto quanto em inglês quanto em brasileiro, que tem vários animes dublados pela Crunchyroll. E bom, isso aí é bom que abre muito mais trabalho pro mercado de dublagem também, né? Que sinceramente é uma profissão que sempre foi meu sonho exercer, eu acho muito da hora. Dublar animação assim, eu acho foda. E bom, acho que esse estilo de negócio dentro do mercado de animação chinês pode até influenciar o mercado japonês. Pode influenciar a ter mais investimento nos estúdios, pode até ser que tenha de estatal. Eu não sei se no Japão já tem de estatal, mas a gente sabe que a animação faz parte da cultura do Japão, né? Tipo, é cultural lá. Então por esses motivos aqui eu acho que a indústria chinesa tá ficando gigante, mano, e tá vindo com tudo aí. Lá eles têm dinheiro, tem tecnologia, tem planejamento. E até internamente lá é um mercado gigantesco, cara. Até porque, como eu disse, lá eles querem espalhar a cultura chinesa através de animação, através de games. Eu acho que foi a forma que eles acharam pra mostrar como é a China pro final do mundo. A gente sempre tem uma ideia muito errada de como é o país lá, ou até talvez muito certa em questão. Não vou entrar nesses méritos aqui. Mas é isso, é tipo, por exemplo, Black Myth Wukong lá aqui. Eles fizeram um jogo com a ajuda de dinheiro estatal, que foi puramente pra espalhar ali a cultura ali, pra espalhar um mito, né, do Son Goku. É, a indústria tá ficando gigante. Mas, enfim, eu ainda acho que não é maior que a indústria japonesa. Até porque anime faz parte da história do Japão. Eu acho que tudo deve envolver anime lá. Como eu disse, faz parte da cultura do país, assim. Mas que a China tá vindo numa crescente imparável, ela tá, cara. Isso não tem como negar. Mas é isso, né? Lá as empresas estatais funcionam. E é isso, galera. Se você assistiu o vídeo até aqui, eu peço muito que você se inscreva no canal, que você deixe o seu like, que você deixe um comentário. Como eu disse, isso vai me incentivar muito pra trazer mais conteúdo. Eu de verdade quero me empenhar muito nesse canal, mas eu preciso de incentivo. E o incentivo é só vocês conseguem trazer, é tudo de graça, é só clicar aí. E é isso. Até o próximo vídeo.